A paz do Senhor, irmãos. Amém. Bom estarmos aqui para adorar e bendizer o nome do Senhor. Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia em Hebreus, capítulo 2, versículo 1 ao 4. Eu não vou pregar a pregação expositiva, versículo por versículo. Eu vou usar como base o versículo 1 e o versículo 3. Nós vamos ler os 4 versículos. Irmãos, já acharam? Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Pois se tornou a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com ele, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, estamos diante da Tua palavra, pedimos que o Senhor abra os nossos corações, que o Senhor fale conosco, que o Senhor derrame sobre nós uma porção do Teu Espírito Santo, e que eu consiga, Senhor, pregar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Abençoa cada um dos irmãos, para que o coração de cada um esteja aberto e eles recebam a Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos a Tua misericórdia, o Seu consolo, a Sua boa mão sobre cada um de nós. Nos ajude, Senhor, porque essa palavra é Tua, não é minha. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Podem sentar-nos. Nós vemos aqui, logo no primeiro texto, por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. A Bíblia, principalmente o Novo Testamento, ele é um relato de pessoas que viveram com Jesus, que viram a Jesus, que ouviram a sua palavra. Os apóstolos andaram com Jesus, ouviram sua voz, receberam o ensino diretamente de Jesus. Então, ela não é uma palavra, a Bíblia, ela não é um livro escrito dentro de uma sala por uma pessoa que imaginou acontecimentos e foi escrevendo. Não, a Bíblia foi escrita por 1.500 anos, por mais ou menos 40 autores, que escreveram cada um na sua época, cada um com as suas palavras, aquilo que Deus inspirou. Mas, em especial, o Novo Testamento, ele e os Evangelhos, é um relato daquilo que eles viveram com Jesus, daquilo que eles ouviram de Jesus, daquilo que eles viram Jesus fazer os milagres. Por isso é que o versículo 4 diz, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Os discípulos, eles viram esses milagres acontecerem. Eles viram Jesus curar, eles viram Jesus curar cego, coxo, ressuscitar mortos. E depois que Jesus foi assunto ao céu, eles mesmos, pelo poder do Espírito Santo, foram confirmados com esses mesmos milagres. Irmãos, esses milagres não cessaram. Deus usa ainda hoje. Deus cura, Deus salva, Deus batiza com o Espírito Santo. Tudo Deus continua fazendo, porque o Deus de antes é o mesmo Deus de hoje. Temos que nos apegar com muita firmeza no que nos foi dito por causa da autoridade. Irmãos, vejam o versículo 2. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente por quem? Pelo Senhor. Então, é uma verdade que nós temos que levar com muita consideração, muita vigilância de nossa parte, porque é uma palavra muito séria. Eu costumo dizer que quando nós estamos lendo a palavra de Deus, ou pregando a palavra de Deus, ou falando sobre ela, nós estamos falando sobre coisas eternas, sobre onde nós vamos passar a nossa eternidade. E Deus usou principalmente o seu Filho. Lá em Hebreus 1 e 2 diz, há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas,
mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo. Esse livro de Hebreus, ele foi escrito para hebreus cristãos que estavam sendo perseguidos e eles estavam querendo voltar atrás, voltar às antigas práticas. Nosso pastor, logo no início, ele falou sobre as nossas tribulações, que todo mundo tem tribulação. E não vai cessar as tribulações. Acaba uma, passa-se um tempo, nós temos outras lutas, outras tribulações. E esses hebreus estavam passando por uma luta muito grande. E a carta aos hebreus foi um alerta para que eles não voltassem para trás, para que eles não olhassem para trás. Há 2 semanas atrás, o pastor pregou em Salmo 73 sobre o Asaf, e Asaf ele começa falando assim: bom é o Senhor para o seu povo, porém os meus pés quase se desviaram. Por quê? Porque eu olhei para a prosperidade do ímpio. Então nós temos que tomar muito cuidado com as coisas que estão ao nosso redor, para que elas não venham a desviar os nossos olhos da grande realidade que é o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O resto, irmãos, na minha família, nós temos parentes que eles são de uma religião que eles não pegam na Bíblia. Eles condenam a Bíblia, não pegam a Bíblia. E eu estava estudando sobre essa religião e vi que ela é só filosofia, uma forma de você viver uma vida digna, uma vida correta nesse mundo. E o Evangelho faz isso. O Evangelho faz a gente viver uma vida correta nesse mundo. O Evangelho faz com que a gente seja uma pessoa de uma boa índole, né? O Evangelho faz com que a gente ame o nosso próximo como a nós mesmos. Então, o Evangelho faz com que a gente seja honesto. Que crente é esse que não paga quem deve, que faz falcatrua? Então, o Evangelho, ele condena todas essas coisas. E o Evangelho, ele fala sobre o reino de Deus. Eu acredito, o pastor está aqui, que é a única religião que fala sobre vida eterna, sobre vida após a morte, é o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós temos que nos apegar com firmeza, porque foi o Senhor que nos falou e nos deu a salvação. Depois, temos que nos apegar com firmeza por causa da grandeza de uma tão grande salvação que nós recebemos, como está no versículo 3. É uma tão grande salvação. Irmãos, às vezes nós não levamos em conta do que nós fomos salvos, de onde nós fomos tirados. Nós estávamos a caminho, a passos largos, para uma condenação eterna. O pastor falou aqui que a nossa leve e momentânea tribulação nesse tempo presente, na nossa vida agora, não se compara com o quê? Com a eternidade que nós vamos viver no céu. Mas também não se compara com o tormento eterno de quem não vai viver no céu. Então, é uma leve e momentânea tribulação. Nós, cristãos, corremos, sim, o risco de negligenciar a nossa salvação quando não reservamos tempo para a leitura da palavra, quando não reservamos tempos para a oração, quando não reservamos tempo para estar no culto com os irmãos, quando nós não reservamos tempo para meditar na sua palavra. Então, viver, irmãos, só do que nós ouvimos na igreja, apesar de ser muito bom, é pouco. Nós temos que ter uma vida diária na presença de Deus. Senão, você fica mal alimentado. Imagina só, irmão, se nós comêssemos só na quarta e no domingo, que é os dias de culto aqui. Você ficar com fome segunda, terça, aí você se alimenta um pouco na quarta, fica com fome quinta, sexta, sábado, se alimenta no domingo. Como seria, gente? Como é que você andaria? Trêmulo, caindo na rua, com tontura, porque você sem alimento, você fica fraco. Assim também é a palavra de Deus. Se nós não nos alimentarmos da palavra, nós ficamos fracos. Porque a palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quanto mais você vai conhecendo dessa verdade, mais você vai ficando liberto, mais forte você vai ficando na sua fé, na fé que você professa. Corremos o risco por causa da influência do mundo ao nosso redor. Lembra de Asaf, eu acabei de dizer agora? Ele olhou para o ímpio, ele olhou para a prosperidade dos ímpios.
E assim nós também, principalmente os jovens, podem se iludir com a vida que os outros levam. Eu, quando era jovem, eu saí da igreja, eu tinha 14 anos, graças a Deus, eu fiquei muito pouco tempo, 3 anos só fora da igreja, mas eu queria experimentar o que os jovens experimentavam. Ir para bailinho, para festinha. Eu fui. E vi que aquilo não era para mim, graças a Deus. Não era para mim. Voltei rapidamente para a igreja, porque aqui na igreja eu encontrei palavras de vida eterna. Lembra do que falaram os apóstolos? Para onde iremos nós, se só tu tem palavras de vida eterna? Então, se você quer conhecer a verdade, conheça a palavra de Deus. Corremos o risco por causa da influência do mundo ao nosso redor. Corremos o risco por causa da nossa mente carnal, que precisa ser dominada. Irmão, você é crente, você é salvo em Jesus Cristo, você vive uma vida digna de ser cristão, mas fala a verdade, passa por nossa cabeça pensamentos que não são de acordo com a palavra de Deus. Muitas vezes a gente julga, a gente pensa mal, a gente não fala porque nós somos cristãos já há algum tempo, mas na nossa mente a gente pensa. Quantas vezes você não tem vontade de esganar ou xingar a pessoa, mas não, eu sou cristão. Mas passou pela sua cabeça. Passou pela sua cabeça. Se você deixar isso fluir, você começa a andar para trás. Mas nós temos que dizer não à nossa carne, à nossa velha vida, à nossa velha maneira de viver. Corremos o risco se negligenciarmos a luta contra o pecado interior. Eu acabei de dizer agora. Nós, graças a Deus, eu estou falando com, acho que todos os cristãos, quando você se converte ao cristianismo, você tem muitas coisas erradas, muitas coisas. E você começa a pedir a Deus para ir te limpando, para ir te podando, para ir tirando essas coisas ruins, essa aresta que está sobre você. Conforme você vai passando o tempo na igreja, você vai lendo a palavra, vai tendo comunhão com os irmãos, aquelas coisas vão cessando, vão saindo. E você olha para você e fala assim, puxa, como eu andei para frente, como eu sou diferente de quando eu me converti, graças a Deus por isso, irmãos. Mas ainda resta, você não pode dar o mole, vamos dizer assim. Você não pode fechar os olhos. Senão a velha natureza volta, porque ela não morreu, ela está aí com você. Você precisa dizer não à nossa velha natureza, porque senão, irmãos, você anda para trás. E o que eu quero comentar com vocês é sobre isso, sobre nós corremos o risco de perdermos a nossa salvação. Em 1 Coríntios 10:12 diz, aquele que julga estar de pé, cuide, para que não caia. Então nós estamos de pé, somos cristãos, mas vamos tomar muito cuidado, para a gente não olhar para trás. Porque o que ficou para trás, graças a Deus ficou. Que fique para trás. Nosso olhar agora, o nosso objetivo é Jesus Cristo, o fundador da nossa fé. A Bíblia chama a atenção para que cresçamos no conhecimento da sua palavra. 2 Pedro 3,18 diz, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. O chamado do Evangelho é urgente. Jesus Cristo disse assim em Marcos 1,15, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Irmãos, quando nós cremos no Evangelho, quando você começa a ir para a igreja, quando você decide servir a Jesus, o diabo, sabendo que está para perder uma alma, ele começa a desviar o seu pensamento da realidade do Evangelho, fazendo com que você olhe uma parte só do Evangelho. 1 Coríntios 15:19 diz, se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mateus 22:19 diz, respondeu-lhe Jesus, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Algumas pessoas vão à igreja em busca de felicidade. É ruim? Não. Graças a Deus que o irmão falou das tribulações, que as tribulações, elas têm uma característica. Ou ela te faz te fortalecer na fé, ou ela te afasta do Evangelho. Se você crê de maneira errada, ela vai te afastar do Evangelho. Mas se você crê no Filho de Deus, que te salvou da ira divina, você vai continuar no Evangelho.
E muitas pessoas vão até a igreja em busca de felicidade. No mundo, há muitas pessoas procurando felicidade. Essas pessoas vão à igreja com suas carências, buscando desesperadamente uma religião que as torne felizes, fechando os olhos para todo o evangelho. Só fixa os olhos em uma parte do evangelho. Leem livros sobre felicidade e todos os versículos da Bíblia que falam de felicidade, como o Salmo 1. Salmo 1 fala assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Amém. Bem-aventurado, feliz é o homem. Mas o versículo 2, o que diz o versículo 2? Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Então você tem que ler o todo do Evangelho. Traz felicidade o Evangelho? Traz sim, irmãos. Nós somos pessoas felizes, bem-aventuradas. Mas quando? Quando nós meditamos na lei do Senhor de dia e de noite. Assim você será feliz, bem-aventurado. Ele é como a árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cujas folhagens não murcham, e tudo quanto faz é bem-sucedido. Não encontramos felicidade nas palavras de Deus, tendo uma vida piedosa. Nós encontramos felicidade na palavra de Deus, tendo uma vida piedosa, com o exercício da misericórdia, igual está em Romanos 12, 8, com o exercício da nossa carreira, Atos 20, 24, alegres por estar cheios do Espírito Santo, Atos 13, 52. A alegria desse mundo não é permanente. A palavra de Deus nos adverte. No mundo tereis aflição. No mundo tereis aflição. É uma palavra dura, né? De que vale ser cristão se eu ainda passo dificuldades nessa vida? Mas a palavra de Deus, ela é realista. Ela fala para você: no mundo você terá aflição. Mas ela diz uma coisa muito, muito bonita. Eu venci o mundo, João 16, 33. Jesus, ele venceu todo o pecado em nosso lugar. Agora nós temos que nos agarrar a ele e vencer o pecado que tenta nos constranger. Porque o diabo, ele quer roubar de nós a palavra de Deus no nosso coração. É como aquela semente que caiu em terreno pedregoso, outra caiu no meio dos espinhos, mas tem a semente que caiu em terra boa. Se você está aqui louvando o Senhor, bendizendo o nome do Senhor, assistindo o culto, é porque a palavra caiu no seu coração e você é uma terra boa. Agora você precisa se alimentar, porque uma planta, ela não cresce sozinha, ela não é mato. Mato cresce sozinho. Mas uma planta que você planta ali, ela tem que ser adubada, ela tem que ser regada, senão ela não dá fruto. Em casa eu tenho um pé de jabuticaba. E até a minha cunhada foi em casa buscar minha sogra hoje, e ela falou que ela plantou lá e não foi para frente. E tinha pouquinhas jabuticaba no pé. Aí eu falei para ele assim, tem que regar todo dia. Essa planta precisa de água todo dia. Se não regar todo dia, ela não dá fruto. Fica uma árvore grande, bonita, mas não tem fruto. Assim é o cristão, ele precisa ser regado, ele precisa ser alimentado. Você precisa estar constantemente na presença do Senhor, ouvindo a sua palavra, lendo a sua palavra, para você ser cheio do Espírito Santo. E vejam bem, eu sou pentecostal, mas eu creio que a pessoa é cheia do Espírito Santo quando ela tem o verdadeiro amor pela sua palavra. Não é aquele irmão que só fala em línguas estranhas, que pula. Hoje nós vemos muita bagunça no meio pentecostal, mas é aquele irmão que tem sede de Deus, que tem sede de viver na presença de Deus. Esse tem o Espírito Santo dentro do seu coração. E, continuando, diz assim: como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Salmo 128, 1 e 2. Algumas pessoas, irmãos, elas buscam libertação. O mesmo acontece com pessoas que estão procurando libertação. São pessoas sobrecarregadas, estando à beira de um colapso nervoso. Tudo o que querem é se livrar do peso que carregam. Procuram uma igreja com o único propósito de se livrarem da carga que carregam. São frequentadores de igrejas que nunca tiveram encontro com Deus. Por que elas não tiveram encontro com Deus? Porque o objetivo delas é único. É só se livrar daquela carga que elas têm nos ombros.
E eu não acho ruim a pessoa vir na igreja procurando o livramento, é lícito. A maioria de nós veio nessas condições. Mas depois, nós temos que abrir o nosso coração para o todo da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela liberta, ela cura. Mas nós temos que abraçar o todo dessa palavra. Ele diz assim: procuram uma igreja com o único propósito de libertar da carga que carregam. São frequentadores de igrejas que nunca tiveram um encontro com Deus, por não buscar a libertação pela palavra. João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não querem renunciar ao mundo. Querem apenas os benefícios que o evangelho traz para a vida delas. Mas não querem renunciar ao mundo. E Tito 2,12,13 diz: educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século. Então nós temos que renegar as paixões mundanas. Tudo aquilo que nos atrapalha de estar constante na vida de Deus, íntegro, inteiro na presença de Deus. Alguns procuram direção. Quem não quer uma direção? Quem não quer um direcionamento? Isso começa desde a nossa juventude. Nós estudamos, depois nós fazemos, na minha época era o colegial, depois você vai fazer um curso técnico ou uma formação. Para quê? Para que lá no futuro você colhe os frutos que você plantou lá no passado. Todo mundo quer uma direção. E tem pessoas que estão perdidas nesse mundo. Direcionamento é algo que todos queremos. O que devo fazer da minha vida? Qual o caminho que eu devo seguir? A Bíblia tem muito a dizer sobre direcionamento. Então as pessoas extraem da Bíblia tudo que podem encontrar sobre direcionamento. E pensam assim: encontrei o que eu estava procurando. Achei. Quem está numa estrada e chegou no seu ponto de referência, onde ele queria chegar, ele sai do caminho, irmãos. Ele chegou onde ele precisava. Nós, a carreira que nos traz a paz, a vida cristã, ela só vai terminar essa busca como nós formos para o túmulo. Até lá, nós temos que buscar a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. É uma vida de renúncia, de busca. É uma vida de santidade. É uma vida de estudo, de ensino. Olha o nosso pastor que disse aqui que ele é doutor em teologia. O irmão parou de estudar? Não. Cada vez que ele vai pregar, é um estudo novo. Porque essa palavra aqui, irmão, ela é viva. Ela é um poço sem fundo. Você vai cavando e vai tirando mais e mais conteúdo. Eu cheguei aqui um pouco tarde no estudo da escola do irmão Rodrigo, mas ele estava falando de um assunto aqui dificílimo. Por que ele falou daquele assunto? Porque ele estudou aquele assunto. A Bíblia, irmão, existem assuntos difíceis de entender. Nós precisamos de ajuda de outras pessoas, de livros, mas a Bíblia é viva. Ela é um livro que traz vida e é viva. Nós precisamos dessa água, como disse a nossa irmã Noeli, dessa água viva que flui do nosso interior. Essa água viva que faz a gente buscar mais o Senhor, buscar mais a fonte da água viva. A fonte da água viva é o nosso Deus. E, por fim, algumas pessoas procuram cura. Irmãos, quem não fica doente? Quem tem uma saúde perfeita? Parece que quanto mais a gente vai passando os dias, né, a gente vai sofrendo as dificuldades da idade. Né? Esses dias aqui, eu falei para minha esposa que eu trabalhei numa posição meio ruim em casa e fiquei com uma tremenda dor nas costas. Aí tomei remédio, tomei tudo que podia, pedi para o meu genro, que é fraquinho, né? Como estão vendo ali, faz uma força nas minhas costas aí para colocar no lugar. Né? E a dor nas costas continuou, eu comecei a tomar remédio, graças a Deus a dor melhorou, mas quase 60 anos. As coisas começam a deteriorar, a saúde da gente começa a minguar. A gente começa a sentir coisas que aos 30 a gente não sentia. Todo mundo vai passar por isso. Ninguém vai ter a saúde perfeita até os 100 anos de idade. A gente vai sofrer algumas debilidades. Mas a gente quer ser curado. E Deus cura, irmãos.
Deus cura a gente. Quantas moléstias a gente passou? Quantas pessoas não pegaram aí Covid e estão vivas até hoje? Quantas morreram? Mas Deus tem nos livrado de todas elas. Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Deus nos cura. Por causa do pecado, toda a humanidade está sujeita a doenças e enfermidades. As academias lotam de pessoas que querem cuidar do corpo. E é bom cuidar do corpo. Exercitando, procurando um corpo saudável e longevidade. Muitas pessoas procuram igrejas, não o evangelho, apenas para serem curadas. E quando não alcançam seus objetivos, abandonam a igreja, sem nunca terem conhecido a sua real necessidade de cura na alma. Existem pessoas que vão às igrejas com curiosidade. Existem igrejas que estão lotadas, porque lá é prometido cura. E as pessoas vão lá para ser curadas. Existem igrejas que estão lotadas porque lá promete prosperidade. E elas estão lotadas, porque as pessoas que vão lá só procuram prosperidade. Quando elas não encontram, irmão, ela não fala mal daquela igreja, mas ela fala mal do evangelho, ela fala mal dos crentes. É interessante que eu vi um quadro ontem, que tinha um rapaz pulando de alegria e falando assim, graças a Deus, aqueles religiosos foram embora. Aí uma mulher gritava do outro lado e falou assim, os crentes sumiram. Eles estavam felizes. E os crentes, irmão, felizes porque foram arrebatados. Nós somos um calo na vida daqueles que não creem no Evangelho. Porque eles nos chamam de metidos, porque nós falamos que nós somos salvos. Nós somos salvos, nós temos que ter certeza da nossa salvação. E eles dizem, como é que você pode ter certeza da sua salvação? E nós temos a certeza por causa da palavra de Deus que nos garante que nós somos salvos em Jesus Cristo. Porque nós cremos no sacrifício de Jesus Cristo. Você crê, meu irmão? Você crê que você é salvo? Você tem certeza da sua salvação? Você precisa ter essa certeza, porque essa certeza quem nos dá é o Espírito Santo. Fala assim, que o mesmo Espírito testifica com o meu Espírito que somos filhos de Deus. Então eu sinto isso no meu coração, eu sinto que eu sou salvo em Jesus Cristo. Ser curado não quer dizer salvo. Vejam a parábola dos 10 leprosos, que está lá em Lucas 17, 11 a 18. Foram 10 os leprosos. Eles pediram para ser curado. Jesus os curou. Depois veio um só agradecer. E Jesus falou que este foi justificado. E os outros 9? O que aconteceu com eles? Estavam condenados, mas com saúde. Estavam indo a passos largos para o inferno com saúde perfeita. Deus curou eles da lepra. Eles podiam participar da sociedade novamente, ir para a casa dos parentes, ter uma vida social sem problemas nenhum. Mas eles estavam condenados. Só um voltou para agradecer e saiu justificado. O mais importante, irmãos, é nós sermos justificados por Deus. A nossa saúde vem e vai. Você sente uma dor hoje, essa dor passa um tempo, você tem outra, ela passa. Deus levantou os médicos, fez eles inventarem os remédios, e nós vamos tratando as nossas dificuldades, mas a certeza da salvação, essa nós temos que ter. Essa ninguém tira de nós. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restaurar a vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus Cristo tem o poder para fazer tudo isso. Alguns procuram uma vida correta, uma vida exemplar. Por fim, temos aqueles cujo único interesse na vida é viver uma vida correta e íntegra. São pessoas altamente moralistas, que pensam seriamente em questões éticas e morais. Existem muitos livros, até evangélicos, como Viver uma Vida com Propósito, que falam sobre ética, como você tem uma vida exemplar na sociedade. Essas pessoas extraem tudo da Bíblia sobre o que interessam a respeito de integridade. O Evangelho de Jesus, irmãos, ele traz felicidade, ele nos livra das preocupações, ele nos consola, nos guia, nos ensina,
sara o nosso corpo de forma milagrosa, nos ajuda a conhecer a Deus e nos capacita a viver uma vida piedosa e ética. O Evangelho faz tudo isso. Então, esse livro que você tem na mão aí é uma bússola, ele é um caminho a ser seguido. Ele te livra de muita coisa desse mundo. No mundo tereis aflição, mas a aflição passa. E se você orar com fé, normalmente Deus cura. Normalmente, Deus ouve. Ele é um Deus presente, é um Deus que nos ama. Ele não morreu para que nós tenhamos uma saúde perfeita. Ele morreu para nos salvar da condenação eterna. Mas a sua misericórdia é tão maravilhosa, tão grande, tão boa, que Ele nos cura de enfermidades. Ele nos livra de dificuldades na vida. Ele nos livra de acidentes no trânsito. Ele nos livra de pegar um vírus no hospital quando a gente vai passar por uma consulta. O Senhor nos livra de coisas que nós nem pensamos, que nem passou por nossa cabeça, mas o Senhor, Ele está tirando as pedras do nosso caminho para que nós passemos tranquilos. O Senhor faz isso. Muita coisa, irmão, nós teríamos passado se nós não fôssemos cristãos. Aí você fala assim, mas eu tenho um vizinho que ele não é cristão. E ele também não tem problema nenhum. É verdade, irmão. Existem pessoas que têm uma vida sossegada e tranquila, como foi pregado aqui há 2 domingos. É verdade. Isso é verdade mesmo. Mas eles não têm a promessa de vida eterna. Eles não têm a salvação eterna. Eles vão passar por esse mundo aqui, às vezes rindo de nós que somos cristãos. Porque nós passamos dificuldade e eles perguntam, como perguntou para Davi, onde está o seu Deus, no Salmo 42? Onde está o seu Deus? O nosso Deus, amor, Ele continua no trono de glória dEle, olhando para nós que somos seus filhos. Nós somos filhos amados de um Deus bondoso. A bênção do Evangelho decorre da fé em sua mensagem central. Portanto, diz o autor de Hebreus, devamos prestar maior atenção a quê? As coisas que ouvimos. As palavras que ouvimos nas Escrituras Sagradas. Porque nós temos como base, regra de fé e prática, a Bíblia Sagrada, esse livro santo que Deus tem preservado por milhares de anos para que nós recebêssemos essa Bíblia maravilhosa. Irmãos, já leram o livro Traficante de Bíblia? Onde ele traficava a Bíblia para entrar nos países onde o Evangelho não pode ser pregado? Eu já li um livro que eles passavam com aqueles aviãozinhos pequenos e eles tiravam todas as folhas da Bíblia e jogavam para o alto para cair nas mãos das pessoas, porque as pessoas não tinham acesso à Bíblia. Mesmo assim, as pessoas pegavam uma página da Bíblia e depois não queriam nem emprestar aquilo, porque aquilo falou intimamente do coração delas. Nós temos que nos apegar à palavra de Deus, buscar a palavra de Deus com mais afinco. Isso eu não estou falando para os irmãos, eu estou falando de mim mesmo. Nós precisamos ter mais amor a essa palavra. Buscar com mais ousadia a presença do nosso Deus. Porque isso é o assunto que mais interessa a cada um de nós. Porque diz respeito aonde nós vamos passar a nossa eternidade. Irmãos, a eternidade com Deus, ela é tão maravilhosa que a nossa mente não alcança. Nós não conseguimos pensar o que tem no céu. Eu fico impressionado quando falo assim que no céu as portas serão uma pérola. Bom, já viram uma pérola? A pérola é um negocinho pequenininho, assim, uma bolinha pequenininha que nasce dentro de um crustáceo. Mas no céu, a pérola vai ser uma porta. As ruas serão de ouro. Irmãos, isso não vai ter importância nenhuma para nós. Nós vamos olhar para o ouro, para as pérolas, para toda aquela riqueza, e aquilo não vai servir de nada. Porque o nosso objetivo vai ser ver Jesus Cristo. Vai ser ouvir a voz do nosso Senhor. Vinde bendito de meu Pai. Nós vamos ouvir essa voz. Nós vamos poder contemplar a sua face e viver eternamente na tua presença. Esse é o nosso verdadeiro objetivo. As riquezas do céu sem Jesus não passam de coisas bonitas, mas com Jesus a nossa eternidade será maravilhosa na presença dele. E eu sei que você quer ver Jesus dizer as palavras maravilhosas, ver a sua mão furada. Deus, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, bem presente na hora da angústia. A angústia vem, mas Ele está presente. Portanto, diz o autor de Hebreus, devemos prestar maior atenção a quê?
as coisas que ouvimos. O apóstolo Paulo, ao se despedir da igreja de Éfeso, lembrou-lhes que não havia deixado de lhes anunciar todo o conselho de Deus. Atos 20 e 27. Graças a Deus, nós fazemos parte da igreja Jaboque, né? Eu sou novo aqui na igreja Jaboque. Eu acho que eu tenho aqui nem 2 anos, né, Nice? Mas eu ouvi os jovens conversando, eu acho que domingo passado, falando um para o outro assim, acho que foi o irmão ali da Lua. Não sei quem falou para ele, pô, a Jaboque é a melhor igreja do mundo. Melhor igreja do mundo. Eu ouvi o irmão falando. Eu fiquei feliz, sabe por quê? Porque aqui tem por primazia pregar a palavra de Deus. O principal objetivo é o esclarecimento da sua palavra, pregar a sua palavra, cantar hinos que pregam a sua palavra. Isso é maravilhoso. São muitas as igrejas que estão pregando um evangelho diferente, que estão pregando o evangelho onde Jesus Cristo não está mais na cruz. Quer dizer, ele não está mais na cruz, mas que morreu na cruz. Eles não falam mais de santificação. Perdeu-se esse objetivo. Eu seguia um pastor, eu saía daqui, em Santo Amaro eu ouvi ele pregar, ele pregava maravilhosamente bem. Hoje em dia, ele diz que a vinda de Jesus Cristo é uma utopia, que Jesus Cristo não vai vir, que Jesus Cristo, na sua vida, é você ter uma vida boa aqui. Se você tem uma vida ruim, é porque Jesus Cristo não está na sua vida. Ele era um pastor que pregava o verdadeiro evangelho. Agora a igreja dele é uma igreja inclusiva. Entendeu? Acho que os irmãos já sabem qual é a igreja. Mas era um irmão cheio do Espírito Santo antigamente. O que aconteceu com ele? Paulo estava pregando e eu não sei se foi rei Agripas, falou para ele assim, as muitas palavras se fizeram delirar. Sabe, irmãos, quando as pessoas começam a conjecturar e ter as suas próprias ideias sobre a Bíblia, elas começam a se desviar. Porque a Bíblia explica a própria Bíblia. A Bíblia é um livro vivo, que ela fala por si mesma. É a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é a bússola que nós precisamos para chegar ao nosso objetivo. A Bíblia é a palavra de Deus. A primeira questão que devemos considerar é como podemos nos acertar com Deus. Por todo o tempo da eternidade. Seu problema mais importante é que carregamos uma alma imortal. Que vamos morrer um dia e que, após a nossa morte, teremos que enfrentar o julgamento de Deus e seu destino eterno será proferido. Irmãos, Jesus, imagina só você ouvir da voz de Deus, apartai-vos de mim, não vos conheço. Você está na igreja há anos e anos, procurando satisfazer as suas próprias necessidades, e quando chegar naquele grande dia, Jesus fala, eu não te conheço. Você nunca me serviu. Você nunca foi um servo dedicado à minha palavra. Você nunca procurou conhecer a minha palavra. Porque você esteve preso às coisinhas secundárias da vida. Você procurou cura, mas não procurou a cura interior mediante a palavra. Você procurou libertação, mas não procurou libertação do pecado. Você procurou libertação das cargas que você tem na sua vida. Existe muita gente, irmão, que tem depressão, que tem cargas na vida, que tem problemas sérios na vida, mas continua perseverando na fé. Irmão, você pode morrer doente, mas você vai para o céu. E lá, irmão, a dor não vai existir mais. Depressão não existirá mais. Doenças não existirão mais. Você vai ser totalmente restaurado. Eu tive uma explicação de um pastor uma vez, eu não sei se essa explicação é correta, né, mas eu fiquei feliz em ouvir. Ele disse que no céu não vai ter criança, também não vai ter velho. Que nós vamos ter mais ou menos a idade de Cristo. Eu não sei se isso procede, o pastor está aqui. Não, né, irmão? Nós vamos ter mais ou menos a idade de Cristo, cheio de vigor físico. Não sei se isso procede ou não, o pastor está falando que não. Mas eu sei que
eu vou ser renovado, isso eu tenho certeza. Eu vou ter um corpo glorificado, como o de Jesus. E eu vou viver uma eternidade na presença de Deus. Aí você pensa assim, mas o que eu vou fazer eternamente lá no céu? O que eu vou ficar fazendo lá, irmãos? Poxa vida, 100 anos, 200 anos e depois? Irmãos, Deus é inescrutável. Deus é infinito. Nós vamos passar a nossa eternidade contemplando a formosura de Deus e aprendendo sobre Ele. Isso não tem mais fim, porque nós estamos falando de um Deus infinito, que criou todo o universo. Pensem bem, irmãos, existem milhões, trilhões de galáxias, e nessas galáxias existem trilhões de estrelas, mas Deus fala que Ele conhece cada uma pelo nome. Esse é o nosso Deus. Um Deus poderoso, forte. Um Deus que sabe tudo antes de acontecer, que nada pega Deus de surpresa. As suas dificuldades, Deus já sabia antes, e Ele vai te dar livramento, porque Ele é o nosso Deus. A primeira questão que nós devemos enfrentar na vida é como nós vamos passar a nossa eternidade. O nosso problema, o problema que nós temos é a nossa condenação ou vida eterna. Como nós viveremos na presença de Deus? Irmãos, céu é um presente que nós recebemos. Isso é um presente que nós recebemos. Porque se Deus tivesse falado assim, você só vai estar livre do inferno, você vai morrer e não vai existir mais, já estava muito bom. Só de não ir para o inferno já estava muito bom. Mas Ele nos livra da condenação eterna e vai nos colocar num lugar maravilhoso na sua presença eternamente. Isso é um presente que Deus nos dá. Nada é mais perigoso do que colocar coisas secundárias em primeiro lugar. Podemos fazer o teste muito simples, se você quer saber se não está sendo iludido por Satanás. Lembre-se, Satanás ele quer colocar coisas secundárias no lugar das que são principais. Em vez de você pensar em glorificar Deus com sua vida e se santificar, ele quer que você pense em como se livrar da doença, e como ter uma vida ética, e tudo que eu falei. Como você pode fazer isso? Você realmente tem consciência de que é um pecador perdido e sem esperança? Você tem consciência disso? Você é um pecador, vendido para o pecado, sem esperança, sem condições nenhuma de se salvar ou de se justificar. Você está condenado. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, todos. Deus é tão maravilhoso que Ele colocou todo mundo debaixo de uma só sentença. Mas Ele enviou seu Filho, e Ele disse assim, João 3,16, lembra aí, irmão, que eu esqueci. Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É um livramento que Deus nos deu, porque nós estávamos indo para o inferno, mas Ele nos deu a única esperança, a única porta de escape, o único jeito. Não existe segunda opção, irmãos. Não existe pessoas boas nesse mundo. Deus olhou do alto céu e viu que não existia um justo, não tinha um sequer. Não existia ninguém que fazia o bem. Por isso Ele teve que enviar o seu Filho. É o único meio de salvação que nós temos. O Filho de Jesus que morreu na cruz para nos livrar da morte eterna, nos livrar da ira de Deus. Olha que Deus é amor, mas Ele também é um fogo consumidor. E Ele vai agir com justiça. E quando Ele chegar diante do ímpio e do pecador e falar tudo que ele fez de errado na vida e que ele não se arrependeu para ser justificado diante de Jesus, ele não vai ter como se justificar. Ele vai ter que baixar a cabeça e ir para o inferno. Mas nós que somos crentes, nós vamos chegar no céu e falar, eu não mereço o que está acontecendo comigo. É coisa boa demais. Mas você vai olhar para a cruz e vai falar assim, graças a Ele, graças à morte de Jesus Cristo na cruz, eu estou liberto da condenação eterna. E fala assim, desamparado, desesperado, você pode ter recebido direção da Bíblia Sagrada, coisas extraordinárias podem ter acontecido em sua vida, mas se você não se vê como um pecador, condenado aos olhos de Deus, você não é cristão. Se você não assume que você é um pecador, você não é cristão. O que diz a palavra? Que o Espírito Santo, ele nos convence do pecado e da justiça. Se você não se convenceu de que você é um pecador rendido, preso nas garras do pecado, você não é cristão.
Outra coisa, em sua vida, Jesus Cristo é o centro, como diz o hino, seja o meu universo. Jesus Cristo é o centro da sua vida. Jesus Cristo está em primeiro lugar na sua vida. Se não está, irmão, você não é cristão, você não é salvo. Então você precisa ter reconhecido que você é um pecador, que você não tem condições de se justificar diante de Deus, que você precisa ser justificado por alguém externo a você. Você precisa reconhecer Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Você precisa reconhecer que a cruz foi o meio que Deus usou para nos justificar e nos salvar do pecado. Se você reconhece que você é um pecador, justificado por Jesus Cristo, você é um cristão. Senão, você precisa rever a sua fé, em quem você crê. Se você não está interessado só em se dar bem, ou se você realmente é convertido. Lá em... deixa eu achar aqui. Vou ler um texto rápido aqui para os irmãos. Malaquias 3:13 diz assim: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Deus, Ele ouve tanto aquilo que nós falamos de bom para Ele, que nós louvamos o seu nome, como Ele ouve também as palavras ruins que a gente fala. Por isso que nós temos que tomar cuidado com aquilo que sai da nossa boca. Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou. Olha só, isso é crente? O que nos aproveitou? O que nós ganhamos servindo a Deus? Não está pensando em servir a Deus de coração, mas está esperando o que Deus pode fazer por ela. O que Deus pode trazer de benefício por ela. E ele diz assim, vós dizeis inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Andar de luto, irmão, é se arrepender dos pecados. O que adianta, ele está dizendo aqui, o que adianta eu me arrepender dos meus pecados se eu não recebo nada em troca? Nós temos que tomar muito cuidado, porque tem muita gente assim nas igrejas, esperando alguma coisa em troca de Deus. Elas não estão mais servindo a Deus de coração, mas elas estão aqui, ó, olhando para Jesus e falando, o que o Senhor traz de bom para mim te servir? Se o Senhor não me dá nada de bom, eu vou procurar outro caminho. Temos que tomar muito cuidado com isso. Jesus Cristo tem que ser o centro do nosso universo, tem que ser o centro de nossa vida. Nós temos que buscar viver diante do Senhor com o coração dilatado, esperando tudo de bom que Ele pode nos dar, mas esperando também aquilo que a vida nos dá de ruim. Nós passamos por dificuldades, mas nós temos um grande objetivo na vida. Nós temos um caminho, nós temos um final feliz, irmão. Você crente, você tem um final feliz. Você vai ter um desfecho feliz na sua vida. Quando você fechar os olhos para essa vida aqui, você já vai acordar no paraíso com Deus. Isso se Jesus Cristo não vier buscar a sua igreja. Porque nós estamos passando por dificuldades, irmãos. Nós vivemos num país que, graças a Deus, não está tendo perseguição, não está tendo luta para nós servir o Evangelho. Mas tem pessoas aí morrendo por causa do Evangelho. Então, irmãos, nós temos que agradecer a Deus pela liberdade que nós temos. Se você não se vê como um pecador, analise a sua vida. Veja que você é um pecador. Nós somos pecadores remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Nós não merecemos a salvação. Nós ganhamos essa salvação de graça, por o sacrifício que Jesus fez na cruz por nós. Então reconheça que você é um pecador e reconheça Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Fique sempre renovando essa verdade em sua vida, para que ela nunca fuja da sua mente, para que ela sempre esteja na sua mente, que você sempre lembre, Jesus Cristo morreu por mim. Por isso eu vou andar direito na presença de Deus. Por isso eu vou buscar a minha santificação na presença de Deus. E eu tenho certeza que Ele me livrará de todas as dificuldades que eu tiver nessa vida. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, estamos diante da Tua presença, te agradecendo por tudo que o Senhor faz em nossa vida, o que o Senhor fez e o que o Senhor há de fazer ainda em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, pelo pouco tempo que nós passamos na Tua casa, ouvindo a Tua palavra. Eu espero, Senhor, ter entregado aquilo que o Senhor me deu no coração. Pai, em nome de Jesus, que os nossos irmãos estejam com o coração aberto para receber a Tua palavra. Pai, eu te agradeço
por tudo, Senhor. Te agradeço pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui, pela família de cada um dos irmãos, por aqueles que não puderam vir. Peço que o Senhor tenha misericórdia daqueles que estão enfermos, para que eles possam estar na tua casa, louvando e bendizendo o teu santo nome. Peço também que o Senhor continue abençoando o nosso pastor, para que ele tenha sempre essa humildade e esse interesse por tua palavra. Assim como o Senhor abençoou o pastor Rodrigo, o pastor José Dilson, que eles sejam cada dia mais cheios do teu Espírito Santo, que nos conduzam diretamente para o nosso objetivo, que é estar na tua presença. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.